Porto Alegre para falar com o Marcelo Carvalho. Xará, muito bom dia, obrigado por participar do Redação. Hoje era obrigatório ter você aqui, porque quantas vezes você participou do Redação para falar de casos de racismo no futebol, casos que você ajuda a documentar, né, no Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e a gente terminava os nossos debates sempre com aquela frustração de que não aconteceu nada, né? Não houve solidariedade, ninguém teve a coragem de interromper o jogo, não houve apoio do adversário, né? E ontem tudo isso aconteceu. Você está vendo um marco? Você está otimista? Claro, né? Eu não estou dizendo que você vai estar contente, porque o que nós estamos debatendo aqui na essência é mais um caso de racismo, né? Mas eu quero saber se a reação a esse caso te deixa otimista para o que pode acontecer daqui para frente. Bom dia. Bom dia, Xará. Bom dia, Ilan. Bom dia, Milton. Ontem eu me atrevi a escrever um tweet onde eu usei a palavra feliz. E eu disse, nesse momento estou feliz pelo que aconteceu em campo. E me permiti escrever feliz, mesmo no momento de mais um caso de racismo, né? Mas a felicidade se dá por isso. Porque a gente teve ontem, 8 de dezembro de 2020, um marco no futebol mundial. 8 de dezembro de 2020 foi o dia que os dois times saíram de campo em protesto ao racismo. 8 de dezembro de 2020 foi o dia que os dois times entenderam a necessidade de uma luta contra o racismo. E ali saíram de campo jogadores brancos, saíram de campo jogadores negros, e os jogadores se recusaram a voltar num primeiro momento, enquanto o quarto árbitro ainda estivesse à beira do gramado, e no segundo momento eles não voltaram a campo. Eu acho que isso é simbólico demais, porque o jogo não recomeçar mostra a força dos jogadores. Porque em determinado momento a UEFA tentou que o jogo voltasse. A UEFA contemporizou, disse que ia afastar o árbitro, fez ali o que a gente sempre vê acontecer, mas depois, em determinado momento, a UEFA disse que a UEFA sucumbiu à pressão dos jogadores e o jogo não retornou. Eu acho que esse é o que a gente tem que comemorar. E eu acho que a gente pode se permitir e usar a palavra feliz. Ontem foi um dia que a gente não sabe se vai se repetir, mas fica a lição, fica o exemplo para que, quando outro caso de racismo no futebol aconteça, os jogadores entendam que não basta a luta do jogador que foi ofendido, não basta a luta dos jogadores negros. É preciso que todos se mobilizem nessa luta contra o racismo. Eu quero mostrar aqui só 2 casos recentes em que claramente, né, Xará, o ofendido estava pedindo apoio, né? Ele podia não estar pedindo literalmente, mas a reação do Marega e a reação do Tyson nos 2 episódios que nós já estamos mostrando aí são de que eles não estão aguentando mais a ofensa, eles querem ir embora e eles estão sendo punidos pelas autoridades, né? Pelas autoridades, no caso, as equipes de arbitragem, porque os 2 foram expulsos. E o que a gente viu nos 2 casos foi jogadores dos 2 times querendo que a partida continuasse. Olha aí, ó. Essa imagem aí é bem marcante, né? Dos jogadores dizendo ao Marega para se acalmar, para não ir embora, que eles queriam que a partida continuasse. Essa é a virada que você está enxergando agora, né? Essa é a virada. Eu acho que a gente pegar esses 2 exemplos do Marega, o do Tyson, o do Serginho também, que abandonou o campo de jogo na Bolívia, em momento algum, os companheiros de equipe foram solidários a eles. Em momento algum, os jogadores do time rival demonstraram qualquer apoio. E ontem o que a gente teve foi um apoio dos jogadores do próprio time, mas também dos jogadores do clube rival, né? Ali a gente vê na beira do campo Neymar e Mbappé dizendo, nós não vamos jogar enquanto o quarto árbitro estiver aqui. Eu acho que esse é o marco. Por isso que eu me atrevo a usar a palavra feliz, comemorar, porque esse é o marco, né? E a gente também deve lembrar, e nessas cenas teve algo comum ontem, que no primeiro momento, quando o árbitro chega à beira do campo, ele também expulsou o Dembabá. Ou seja, os árbitros não entenderam o que a FIFA colocou no seu código de conduta. A primeira reação dos árbitros tem sido sempre de expulsar as vítimas. Os árbitros não têm prestado atenção no código de conduta, não têm ouvido o que os atletas falam sobre racismo. Ontem, mais uma vez, foi esse caso. Mas graças à mobilização dos atletas, a gente teve um outro final. Eu acho que
essa mobilização dos atletas, ela é muito bem-vinda. A gente já viu ela acontecer na NBA, deu certo, os jogadores fizeram a mobilização, se recusaram a entrar em quadra, a NBA comprou a briga. Eu acho que faltava para o futebol mundial essa mobilização dos jogadores, e eu tenho esperança, né, que ela possa ser o marco, ela pode ser o início de uma nova caminhada, porque a gente tem visto, né, Barreto? A gente tem visto diversos atletas, inclusive atletas brasileiros. Essa semana o Jean-Pierre e o Richardson mostraram a importância da sua voz, disseram por que se posicionam. Então a gente tem visto e ouvido essas vozes. Eu acho que tá aí o momento, a gente está vendo o momento de uma mudança acontecer. O Milton já citou aqui, né, o fato de que jogadores como o Neymar e o Mbappé se posicionando mudam também, né, o equilíbrio de forças aí nesse episódio. E o debate já começou, evidentemente, com o pessoal aqui começou também na internet, eu digo, porque aqui no Redação nós estamos debatendo isso desde que abrimos o programa, né? Mas o pessoal na internet está participando, usando a hashtag Redação Sport TV, eu agradeço pela participação. O Mário Fernando diz que dá sim para falar de futebol, de como o futebol foi gigante ontem, de como o futebol poderá ter ajudado a dar um basta nisso. E a atitude de todos os jogadores foi exemplar e épica. E o Clever diz que o Neymar agora é o adulto Ney. Quando é nesses casos, né, a gente não diz que ele é o menino Ney. Já debatemos também em participações anteriores suas aqui, né, Marcelo, como o jogador que tem peso, né, que já tem um nome consolidado dentro da história do esporte, como ele ajuda a empoderar o outro, né? Como hoje um jogador que não é o Neymar, que não é o Mbappé, pode olhar e falar assim, não, aquele cara ali puxou a fila. Então, eu também posso, um dia, ter coragem de fazer algo parecido. E ontem, em diversos grupos que eu participo, um dos debates era isso, né? O que pode ter feito a mudança de comportamento do Neymar? E aí muita gente aponta, né? Poxa, mas ele é amigo do LeBron James, ele é próximo do Lewis Hamilton. Então, trazendo para alguém além do Neymar, né? Talvez essa influência do LeBron James, do Lewis Hamilton, tenha feito essa mudança de comportamento do Neymar. E agora o Neymar vai, com esse posicionamento dele, e com certeza ele vai espelhar diversos outros jovens atletas. E é isso, né? A gente precisa que uma voz vá se somando. A gente não pode deixar a luta contra o racismo em cima de uma única voz. A gente já sabe o que acontece quando uma única voz luta contra o racismo. A gente precisa que todos os atletas entendam a sua força. E a gente precisa entender a importância que o futebol tem na sociedade brasileira. Ele é muito importante. Nós estamos discutindo o racismo que aconteceu na França ontem, e esse caso está tendo uma repercussão muito grande no Brasil. E os meninos, né, as crianças estão parando para ouvir, estão tentando entender o que aconteceu, estão olhando o ídolo Neymar se posicionando. Isso é fundamental para essa luta. Eu acho que o que a gente sempre cobrou aconteceu ontem. A gente precisa saudar isso, a gente precisa valorizar a atitude do Neymar, a gente precisa apoiar a atitude dele e a atitude de outros atletas, do Juliano, do Rafael, que se posicionaram, que disseram, né? O Rafael ele disse, sai daqui, seu negro. Ou seja, não é o uso da palavra negro que traz a repercussão do caso. Não é o uso da palavra negro que a gente está apontando como racismo, mas é a maneira que ele se referiu ao atleta. É a maneira pejorativa, é o adjetivo que vem depois da palavra negro. Isso as pessoas precisam entender. E as pessoas precisam estar do lado da vítima. Eu acabei de receber a mensagem da fala do Jorge Jesus, que ele diz, eu não sei o que aconteceu, mas esse mundo está chato, porque agora tudo é racismo. Ou seja, se ele não sabe o que aconteceu, poxa, vai pesquisar, vai entender. Não tenta falar isso, não tenta desmobilizar uma luta tão necessária. Nós não estamos falando de luta de negros contra brancos, nós estamos falando de uma luta humanitária. A luta contra o racismo, se o racismo acabar, ganham todos. A sociedade vai ganhar com essa luta e com o fim do racismo. Acho que vai ficar um contraste bem interessante. Porque o Marcelo já citou o Jean-Pierre e nós temos um trechinho separado da entrevista dele ao Bem Amigos e nós também temos essa entrevista
vou usar uma expressão assim bem suave, essa entrevista surpreendente do Jorge Jesus, né? Se metendo num assunto que não o envolve e com uma fala tão infeliz, né? Vamos rodar as duas na sequência para marcar esse contraste? Eu vejo que nós, né, que somos pessoas públicas, hoje eu sou uma pessoa pública, mas antes eu não era, né? Então as pessoas me olhavam muito assim, como um cidadão, e um cidadão normal que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, muitas das vezes chega em casa às 8. E hoje em dia as pessoas me olham como o Jean-Pierre, jogador do Grêmio, né? Então muda um pouco das coisas, muda um pouco do tratamento, né? Se antes de eu subir profissional eu fosse em algum mercado, alguma coisa, tinha segurança me seguindo, tinha gente me seguindo. Hoje em dia eles perguntam se eu quero ajuda, se eu quero algo, né? Então acho que as pessoas não precisam esperar nós, principalmente nós negros, né, atingir uma posição favorecida na sociedade, né, uma posição de famoso na sociedade, para eles tratar a gente de uma maneira decente, né, para eles tratar a gente como seres humanos normais. Então acho que quanto mais nós que somos pessoas públicas nos posicionar perante isso, né, porque além de tudo, para muitas crianças a gente é exemplo. A cidade que eu venho é uma cidade que é muito carente, então tem muita gente que sonha, mas também tem muita gente que sonha e acha que não pode seguir. Um dia eu sonhei, hoje eu estou aqui, estou realizando sonhos, eu estou tendo condições de fazer coisas que eu jamais imaginei poder fazer na minha vida, porque quando eu era criança eu também já passei fome. Então acho que essa luta, assim, esse momento que a gente tem para poder conscientizar todo mundo do quão é importante não só o negro se posicionar, mas também as pessoas brancas também que são contra isso, nos ajudar nisso, né? Se a gente se ajudar, se todo mundo tiver um caráter bom, todo mundo procurar sempre evoluir e ajudar o próximo a evoluir, vai tudo fluir muito melhor assim, como na nossa vida, como na vida dos outros. Eu só aplaudiria e daria outro troféu para ele. Agora, se vocês quiserem conversar com ele, mas... Eu não sei, estava lá, não sei o que é que aconteceu, não sei o que é que se falou, o que é que se diz, mas hoje está muito na moda isso, não é? Está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta se souber o que é que se disse naquele momento. Porque hoje qualquer coisa que possa-se dizer com tom negro é sempre sinal de racismo. Se pode-se dizer a mesma coisa com tom branco, já não é sinal de racismo. E isto está-se a implantar essa onda no mundo, e se calhar até houve, como é óbvio, algum sinal de racismo face às declarações que se tiveram com esse treinador. O Jorge Jesus, nesse episódio, ilustrou a expressão perder uma ótima oportunidade de ficar calado, né? Porque ele começa bem. Ele diz assim, eu não posso dizer porque eu não sei, não estava lá, não sei o que foi dito lá. Para aí, né? O passo seguinte que ele deu, inclusive, Milton, porque ele vem de um caso em que ele se dirige a uma repórter, a uma mulher, na semana passada, e diz, é natural que você não saiba o que é qualidade de jogo, né? E aí criou-se um debate em torno do tom machista dessa declaração. Ele disse, não, que isso, eu diria isso para um homem também. E agora ele faz ele acaba fazendo, né, depois que ele resolve falar sobre o assunto, ele acaba usando a estratégia do racismo reverso, né? Se disser isso de um branco, não é a mesma coisa. Aliás, já tem gente debatendo isso aqui no Twitter, usando a hashtag Redação Sport TV, e o Tiago está dizendo aqui, vejo pessoas falando, será que não se pode mais falar preto? Daí eu retorno a pergunta, ora, essas pessoas, qual a necessidade de falar preto? Que é exatamente a explicação que dá o Demba Ba ali dentro de campo, né? E o Alexandre diz assim, galera que está tuitando, não foi racismo pela palavra negro, mas pela forma que ela foi proferida, apontando a cor. Falar negão, como se fala aqui, é uma referência ao povo negro, ou seja, uma condição diaspórica e não uma condição racial, como é aquele negro.
Nós já debatemos aqui também em outros momentos, né, Xará, essa tentativa de naturalizar o uso da expressão negro e como, ao fazer isso, a gente passa por cima de questões como a do racismo estrutural, né? E o Dembabá foi bem didático ali, né? Você não diz aquele branco, mas você diz aquele preto, então, ou aquele negro, né? Não é só a palavra, né? Tentar isolar isso como uma questão linguística ou como uma questão vocabular, né? É querer trazer a discussão muito para o raso. Tem muito mais coisa no fundo disso aí, né? Mas a ideia, eu acho que a ideia é justamente trazer a discussão para o raso, né? Quando as pessoas apontam isso, eu acho que elas não querem debater, elas querem interditar o debate, elas querem interditar o diálogo, por isso elas trazem para o raso, porque o Dembabá foi muito didático ali, né? Ele explica para o juiz o que foi dito, como foi dito, e o Alexandre também pontuou de maneira exemplar, assim, quando a gente se refere a negro, é uma luta do movimento negro unificado brasileiro, a ressignificação da palavra negro. Nós lutamos por isso, mas não quer dizer que quando qualquer pessoa que não me conheça tem o direito de me chamar de negro. Isso é quando as pessoas me perguntam, Marcelo, o que eu devo dizer, negro ou preto? Eu digo, Marcelo, mas né? quer se referir a uma pessoa? Se é para se referir a você, fala... assim como se quiser se referir a mim, fala Marcelo, se quiser se referir a você, fala Marcelo também. Pergunto meu nome e falo meu nome. É essa a questão, né? As pessoas acham que tem o direito de chamar as pessoas de negras. É isso. E a colocação do Jorge Jesus, ela é péssima. E ela é pior ainda quando ele diz, não se pode mais falar nada contra os negros. Né? Contra os negros. Ali ele já fechou. Eu acho que... eu não sei o que aconteceu, eu não quero falar sobre isso. Ponto final. Não pode nem mais ser racista, né, Marcelo? Ele foi extremamente infeliz. Acho que o que o Jorge Jesus quis dizer, né, Erlan, é que a gente não pode nem ser racista em paz mais nesse mundo de hoje, que mundo chato. Não pode nem mais ser racista em paz. Fala, Deixa eu só provocar Marcelo um pouquinho, Marcelo, porque a gente fez uma discussão lá na bancada, né? Tinha até a presença de Flávia Oliveira, nossa querida Flávia Oliveira, do Globo News, né, companheira de Aida, que daqui da bancada do Redação. A gente fez uma discussão longa com Elton Serra também, jornalista baiano, muito querido, exatamente logo na sequência do caso Marega. A gente fez uma longa discussão, tem quase 3 horas de vídeo lá, debatendo vários casos, o papel de Pelé também, né, na discussão sobre o racismo. E lá, no caso, a gente falava muito sobre Portugal, né, a característica específica do racismo em Portugal. O caso Marega, ele chocou muito pela total falta de solidariedade dos companheiros, a gente discutiu isso lá, né, a maioria mandando ele baixar o braço, ele parar de fazer... de protestar contra a torcida, de reclamar, mas tem a gente, na hora, no dia, perdão, a gente até discutiu uma manchete de um jornal muito famoso de Portugal, onde o termo negro, ele era utilizado exatamente como a gente quer expressar, quer mostrar aqui. É um termo extremamente pejorativo, é um termo negativo, é um termo depreciativo em Portugal, inclusive. Era uma Semana Negra do Porto, né? O Porto tinha perdido 3 jogos, alguma coisa assim, Semana Negra. E a gente estava falando sobre isso, né? Queria até provocar Marcelo de novo com relação, que ele fez uma fala muito interessante no dia, para explicar, né? Como é que essas terminologias são carregadas de simbologias também e estão baseadas praticamente no racismo. Isso é uma provocação interessante do Irlan, e isso o Cruzeiro fez agora no dia 20 de novembro, uma ação, né? Onde ele riscou algumas palavras que tinham essa terminologia da questão pejorativa do uso da palavra negro. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. A gente construiu, em cima de uma sociedade racista, a sociedade colocou tudo que se refere à palavra negro como algo ruim, como algo pejorativo. E o que o movimento negro tenta fazer, né, desde a sua criação, é ressignificar essa palavra. É mostrar que negro é coisa boa. É tentar trazer, se a coisa está preta, a coisa está boa. É esse o uso da palavra que a gente vem lutando. Mas, claro, que a gente vem lutando contra um sistema que sempre usou a palavra negro de forma pejorativa e sempre vai usar. E sempre vai interditar o debate dizendo isso. Poxa, mas eu não posso chamar vocês de negros quando vocês mesmos querem ser chamados de negros, né? Eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer, a gente precisa entender. As pessoas precisam entender que o adjetivo que vem depois da palavra negro é o que vai marcar a sua fala. É o que vai ser pontuado como uma fala racista.
Estou vendo aqui do André Luiz, Milton, a seguinte colocação no nosso Twitter. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E acaba fazendo parte da nossa educação, direta ou indiretamente, se não odiar, diminuir, desprezar, né? A gente acaba incorporando esse tipo de coisa. E eu vejo muito, até no universo do futebol, um tipo de argumento assim: mas antes a gente falava preto, negão, crioulo, e eles não ligavam, né? E eu fico pensando em quantos níveis de erro tem essa afirmação, né? Mas foi o que a gente aprendeu. Porque o eles não ligavam, primeiro você está assumindo isso, né? Você está concluindo, porque raramente a gente foi lá perguntar, né? E mesmo que fosse perguntar, a gente não estaria levando em consideração o constrangimento que existe nisso, né? E mesmo se a gente quisesse parar por aí, já estaria errado, porque a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. Podia não ligar antes e pode ligar hoje, né? O que, na verdade, não é o que aconteceu, né? O que aconteceu é que esse tipo de tratamento sempre foi incômodo e hoje, né, a sociedade está tendo que ouvir mais, né? Está tendo que ouvir mais o questionamento de quem não quer ser tratado dessa maneira. Ô, Barreto, num programa que tem o Irlan, que tem o Marcelo, eu quero desligar o microfone aqui e ficar só ouvindo, né? Porque eles têm muito mais conhecimento do que eu, eles são muito mais especialistas em temas do que eu. Mas eu queria, primeiro sobre o Jorge Jesus, vamos combinar que ele acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, né? Enfim, não é a primeira vez que ele fala bobagem, não será a última, embora seja um técnico que fez sucesso no Brasil recentemente. Mas eu queria puxar uma frasezinha ali do Jean-Pierre, do Grêmio, na entrevista que ele deu para o Bem Amigos, quando ele fala o seguinte, né? Por que agora, né, que eu sou conhecido, que eu tenho algum dinheiro, que eu sou famoso, né, eu sou tratado de outra forma e tal... E ele fala, mas essa não é uma luta minha agora que eu sou famoso, eu estou nisso desde que eu era ninguém, né? Desde que eu não era conhecido e tal. E acho, Barreto, e aqui vai falar um cara branco, favorecido pelo racismo, né? Porque eu nunca fui perseguido em loja por segurança, eu nunca tive vaga em escola rejeitada porque sou branco, eu nunca perdi emprego porque sou branco, enfim, tudo isso que a gente sabe, né, do racismo estrutural da nossa sociedade. Então, como branco e como cara que foi criado nesse mundo que você citou, né, que a gente se acostumou a ver expressões e falou expressões que não deveria, porque elas têm conteúdo racista, né? Eu até citei um outro programa aqui que eu participei, que quando eu era menino, as pessoas diziam que o Pelé era um negro de alma branca, né? Para dizer que ele era bom, ele não tinha alma preta, ele tinha alma branca, né? Isso estava na mídia, estava na televisão, estava no jornal. Era comum se falar isso. Isso é só um exemplo, né, de tantos outros que a gente poderia citar aqui. Mas eu queria dizer sobre o que disse o Jean-Pierre, que essa luta é muito mais nossa, dos brancos, porque nós somos o problema, né? Não os negros. Eles é que são as vítimas. O problema somos nós, que atacamos, que somos racistas e tal. Então essa é uma luta nossa. Então quando o Jorge Jesus disse, não sei o que aconteceu, eu não vi, não sei de nada, eu também não sabia de nada. Eu fui ler. Então eu tenho comprado livros da Djamila Ribeiro, do Silvio Almeida, eu tenho acompanhado o trabalho do Marcelo, eu tenho lido, aliás, tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente no ano passado, quando a gente gravou um grande círculo com o Tinga, que foi um programa... lá para nós do programa, foi um programa histórico, né? Porque ele foi muito bom, o conteúdo espetacular. Ele foi ali que eu conheci o Marcelo e passei a acompanhar o trabalho dele. Então essa é uma luta muito mais nossa do que dos negros. Os negros são as vítimas aqui, né? E é muito comum em casos de machismo, de misoginia, em casos de racismo contra os negros ou contra qualquer pessoa, casos de violência, de estupro e tal. A gente está tendo essa semana um caso da Dani Calabresa que está convulsionando a nossa sociedade exatamente por causa disso. Porque é comum, é estratégico de quem é agressor, seja em qual dessas situações for, colocar a culpa na vítima. A culpa não é da vítima, a culpa é nossa. Os racistas somos nós, brancos, né? Porque nós é que provocamos toda essa situação. Então, desse ponto de vista, eu queria deixar claro que essa é uma luta muito mais nossa, dos brancos racistas, do que dos negros. Os negros são vítimas aqui. E queria, só para não me estender, porque eu disse que quem tem que falar aqui é o Irlan e é o Marcelo, né? Ontem, graças ao Eudes Júnior, nosso repórter, ele me mandou um texto ontem do Marcos Valentim, que eu não tinha visto, que é outro companheiro nosso, com o qual já participei aqui do Redação e tal, em que ele fala do crescimento do Neymar, né, já que o Neymar está lá no começo dessa nossa história, como negro. E tem uma expressão que ele usou no texto que eu nunca tinha pensado sobre ela, e é por isso que eu disse que é bom a gente ler quem tem conhecimento de causa,
em que ele diz o seguinte: ninguém dorme sem consciência de que é negro e acorda no dia seguinte ativista do movimento contra o racismo. E ele conta essa construção que provavelmente está acontecendo com o Neymar, que há alguns anos disse que não era negro, e recentemente teve um caso de racismo contra ele dentro do campo e ele se revoltou, ainda bem que ele se revoltou, e ontem tomou a frente de um processo como aquele que a gente viu em Paris, né? E acho que o Marcelo tocou num ponto legal, né? Talvez as amizades estejam influenciando bem o Neymar, né? O LeBron James, o Hamilton, ele está percebendo a importância que ele tem também nesse processo, né? Então, se alguém tiver acesso, se alguém quiser ler, leia o texto do Marcos Valentim, que eu tive acesso ontem graças ao Eudes, que conta essa construção da consciência de ser negro, né? Mesmo para quem é negro. Um cara que há alguns anos disse que não era negro e que ontem tomou a frente de um processo que parou simplesmente um jogo da UEFA. Aliás, eu estava vendo aqui, se você me permite dar uma informação na internet, que o Eboa, né, que foi expulso no começo de toda aquela confusão, sim, a UEFA simplesmente anulou a expulsão dele, né? Obrigado, Milton. Eu ia dar essa notícia aqui, já tinha sido alertado. Te furei, pronto. Não, perfeito. O importante é a informação ser divulgada. Mas eu acho que nós temos que falar, eu e você temos que falar também, Milton. Isso eu já aprendi com o Marcelo, inclusive com o Marcos Valentim. O racismo é problema dos brancos. E eu vou aproveitar para citar mais uma vez uma frase que tenho repetido aqui, que eu ouvi do Alain Mabancu no Fronteiras do Pensamento. Quem inventou o negro foi o branco, né? Então, a gente tem sim que pensar e agir sobre racismo também. E eu gostaria de fechar com você, Xará, justamente com mais essa nota que me parece positiva. Tudo isso ainda temos que ver, né? Ainda temos que observar. Tem alguns internautas aqui com o pé atrás, fazendo a observação do estádio vazio, que o Irlan já trouxe aqui. Talvez a UEFA não tivesse a mesma coragem. Teve outro que apontou que se fosse alguém da própria torcida, da torcida do time dele, que cometeu o ato racista, será que esses caras se uniriam? Não sabemos ainda, mas, né, precisamos dar algum passo. E nesse passo que foi dado ontem também, nós não tivemos jogadores brancos forçando a barra para o jogo continuar ou demonstrando má vontade para interromper o jogo. Quer dizer, foi uma decisão coletiva, né? Então, houve também nesse episódio o branco pensando sobre o racismo. Isso vai dentro do que colocou o Milton, né? Dizendo que o branco precisa entender o seu papel e o branco precisa discutir o racismo. E ontem o que a gente viu foi atletas brancos também saindo de campo. Ontem o que a gente viu foi atletas brancos que não tentaram convencer os jogadores negros a voltar ao campo. Não ali na frente das câmeras, né? E uma pergunta que eu dormi com ela e agora foi respondida era o que iria acontecer com o cartão do jogo da expulsão, né? Então agora a gente já tem a confirmação que o cartão foi anulado. E isso é um precedente importante. Isso mostra que a força dos jogadores, da união dos jogadores, tem sido na UEFA. Ela não só não voltou o jogo, como agora suspendeu o cartão. Então eu acho que, claro, que tem vários sis, né? Se o estádio tivesse cheio, se o ato fosse da torcida, tem todos esses sis. Tem o sis se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acho que o fundamental hoje é a gente lembrar que jogadores negros e brancos se uniram contra o racismo, que a UEFA não conseguiu voltar com o jogo, que a UEFA anulou o cartão vermelho. Eu acho que isso é o que a gente precisa lembrar, isso é o que a gente precisa reverberar para que, quem sabe, quando um outro caso de racismo acontecer, a gente tenha a mesma solidariedade dos atletas. E não só dos atletas, como os dos torcedores. Eu acho que é um marco por isso, é uma luta que a gente está travando, né? Eu acho que daqui a 10, 20 anos a gente vai olhar para trás e vai ver, poxa, o que aconteceu em 2020, o que aconteceu naquele ano, foi algo que a gente construiu junto, assim, brancos e negros, né? Hoje a gente está aqui, eu, o Irlan, Xará, o Milton, estamos debatendo o racismo. A gente precisa que pessoas brancas participem desse debate. Não basta que esse debate fique restrito às pessoas negras. As pessoas brancas precisam entender o seu privilégio. E o privilégio é o bem que colocou o Milton. É não ser seguido no supermercado, como disse o Jean-Pierre. Antes dele não ser o Jean-Pierre, ele era seguido. Hoje, que ele é o Jean-Pierre, ele é paparicado. Isso mostra o tamanho do racismo na sociedade brasileira. Marcelo Carvalho, mais uma vez quero dizer que foi fundamental sua participação no Redação Sport TV hoje e eu agradeço muito. Até a próxima e tomara que a gente possa falar de passos adiante, né? E não só de episódios
que no fundo foram tristes, como o de ontem, mas pelo menos a gente viu ali uma pontinha de esperança. Um abraço, Xará. Abraço Milton, abraço Irlan e até uma próxima. É hora do nosso primeiro intervalo no Redação Sport TV. Voltamos já para falar do caso Robson. A Gabriela Moreira vai trazer novidades sobre o brasileiro que está preso na Rússia.